Cheguei! E aí, estão felizes de me ver aqui de novo? Se você está feliz de me ver aqui de novo, você deixa seu like aqui no vídeo para a gente ganhar engajamento. Deixa seu comentário, fala que está gostando. E cara, compartilha esse vídeo com quem você quiser. Bota nos grupos de WhatsApp, que eu sei que você tá lá, eu sei. Então, ao invés de ficar lá discutindo, brigando, se Palmeiras tem Mundial, se Flamengo é o melhor, se o Galo vai cair, em vez de ficar discutindo clubismo, vai lá e compartilha esse link, que eu acho que vai ser muito legal ver a gente crescendo. Galera, vamos começar pelos goleiros. Já falo para vocês que vai sair primeiro o vídeo de goleiros, tá? Tô gravando na quarta, 11h30 da noite. E os vídeos de defensivos e ofensivos provavelmente vão sair na quinta de noite, na quinta de madrugada, na sexta de manhã. Então fiquem ligados aí na quinta e na sexta ali de manhã, que eu devo postar os vídeos. Essa semana eu tava resolvendo uns BOzinhos aí. Amanhã eu vou ter que passar quase que o dia inteiro fora de casa. Então tô tentando fazer com aquela qualidade, né? Que eu sempre falo para vocês. Se for para fazer algo mais ou menos, eu prefiro nem fazer, tá? Então vamos lá, vamos sem mais delongas pra gente começar o nosso vídeo de goleiros. Como a gente sempre começa os vídeos de goleiros, a gente analisa o SG tanto do Poisson, que é um método matemático, quanto das casas de aposta, né? Principalmente a gente usa a casa mais famosa aí do Brasil para trazer mais ou menos os números, tá? Pelo Poisson, muitos jogos abaixo de um gol, né? De expectativa abaixo de um gol. A gente está falando aqui de 2, 4, 6, 7 jogos abaixo de um gol. Só que somente, né, do Avaí contra o Avaí está bem abaixo, está na casa de meio. Então o Cap ganha um maisinho aqui. Os outros, por mais que estejam abaixo de um gol, eles estão bem próximos de 1. Então não é um SG, digamos, por exemplo, do Cap está 60%. E desses outros vai flutuar ali na casa de 40, 45. Então é um SG, uma expectativa de SG médio, né? Então aqui pela ordem, o Cap seria talvez a melhor opção, né, de saldo de gol aqui, pegando o Avaí. E aí em seguida vem os do 0,8, né? Quem tem o 0,8? Ó, Corinthians contra São Paulo. Mas aqui eu nem gosto muito, né? Porque acho que o Corinthians pode ser que segure SG, mas é um clássico aí. Não sei. Mas eu vou falar do Cássio, que eu acho que tem um dado interessante do Cássio, tá? Então tem que ficar olhando aqui. Santos, Flamengo, né? Na casa de 0,8. E aí vem os 0,9, que é Cuiabá e Palmeiras, tá? Na casa de 40, 42%. Isso daqui a gente olhando no método Poisson. Quando a gente traz as probabilidades da casa de aposta, a gente tem aqui alguns mais, ó. Atlético, Palmeiras, Corinthians entra aqui no mais ou menos junto com Fortaleza. E aqui, ó, tô colocando um mais para menos, que são na casa de 40%. Então, na teoria, cara, aqui na casa de aposta, inclusive aqui pelas odds, a gente está falando de Flamengo com maior probabilidade, depois o Atlético Paranaense, são os dois mais, seguido de Palmeiras, tá? Então, de cara, a gente já vai falar para SG, de Hugo Souza, de Bento e de Everton, tá? A gente falando de questão de saldo. Meio que tá batendo aqui, né? O Bento aqui é o primeiro, o Everton também apareceu aqui, o Hugo também apareceu aqui, então, né, tudo batendo, só que as odds estão maiores, né? Tem uma expectativa maior pelo que está se planejando aí o mercado. Você segue aqui de Corinthians e Fortaleza, né? O Corinthians também está aqui, está batendo mais ou menos igual. O Fortaleza que aqui está diferente. Fortaleza que está com 25% e aqui está com 42%. Por que está essa diferença grande? Porque o Fortaleza, aqui ele está pegando dados do campeonato como um todo. O Fortaleza está jogando como time titular. Em casa é um time mais forte.
acho que também faz um pouco de sentido, mas o Fluminense mudou, esse Fluminense de Diniz, então eu acho que é um mais ou menos aqui, se a gente olhar. E aqui um mais para menos, né? Que é Atlético Goianiense, aqui no Poisson, o Atlético Goianiense tá baixo também, tá 19%. Eu acho que aqui é mais para menos. O Santos realmente pode... Eu acho que isso daqui, apesar daqui tá 45, tá batendo aqui tá 40/45. Só que eu me preocupo um pouco com o Santos, porque o Ceará é um time que fora de casa de vez em quando apronta, né? Então não sei se tem tanto SG, então por isso que eu acho que é mais para menos. E tem o Inter também que é interessante, quanto o Cuiabá, mas também acho que tá mais para menos, tá? Então, questão de SG, eu concordo aqui, eu acho que é Flamengo, Atlético Paranaense e Palmeiras são os primeiros mesmo, né? Acho que são os que a gente olha ali que parece que realmente tem mais coisa. Inclusive, Palmeiras e Juventude, a gente não sabe qual vai ser a postura do Juventude. O Juventude, quando jogou contra o Botafogo fora de casa, que é um adversário que teoricamente ia propor jogo, se defendeu pra caramba, contanto que acabou o primeiro tempo sem dar uma finalização ao gol, e pode adotar isso contra o Palmeiras, né? Já que o Palmeiras é um time mais forte, um time que vai propor mais jogo, então pode ser que o Juventude se retraia para tentar pegar no contra-ataque, né? E isso daí acaba facilitando um pouco, né, a questão do saldo. E se o Everton levar um gol, talvez leve só um, né? Mas isso tudo é uma pré-análise, né, do que tá vendo, tá? Então, assim, goleiros para saldo, realmente Hugo, Bento e o Everton, tá? O restante a gente vai dar uma olhada com relação aos números e tal, pra gente entender. Beleza? E aí, ó, se a gente achar um número interessante, a gente vai falando. Então, eu já vou falar aqui do Bento, tá? O Bento, para mim, é a melhor opção de goleiro para essa rodada, por alguns motivos, tá? Primeiro, com essa questão do saldo, né? A expectativa tá bem alta, né? Para ele segurar um saldo. E aí, cara, quando a gente entra na recorrência, o que a gente vê? O Avaí é o time que tá com uma recorrência alta em ceder saldo de gol, né? Assim, fora de casa, todos os jogos que fez não fez gol. Nos últimos 5 jogos está em 40%, né? Nada absurdo, né? 2, mas fora de casa é um time que acho que foram 2 jogos e não fez gol, então tem essa possibilidade, né? Pelos números apontam. E é um time, ó, aqui a gente está falando de defesa, né? A gente está falando de recorrência para goleiro de defesa, que são 4 defesas ou mais. O que é recorrência, tá? Só para vocês entenderem. Eu estou falando que, de forma recorrente, os times que enfrentaram o Avaí fora de casa, todos eles, os goleiros tiveram 4 ou mais defesas, e nos últimos 5 jogos seguidos, somente um jogo um goleiro não fez 4 defesas, um goleiro adversário. Então, para vocês entenderem melhor, tá? Vou trazer aqui o escala 10, ó. Quando a gente pega aqui, ó, o Avaí, 2 jogos que ele fez fora de casa, aqui é saldo de gol, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó, jogos do mando. O Avaí fez 2 jogos fora de casa, então tá batendo, ó, 100%. O que é 100%? Todos os jogos que fez fora de casa, o goleiro adversário fez 4 ou mais defesas. O Daniel saiu com 9 e o Cássio saiu com 11, tá? E quando a gente fala de 80% nos últimos 5 jogos seguidos, é a mesma lógica. Quando a gente pega o Avaí, aqui ainda tem mais um jogo aqui, ó, mas eu tô botando todos. Todos os últimos jogos que o Avaí fez seguidos, em 4 deles de 5, ó, somente contra o Goiás, o Tadeu não fez mais de 4 defesas, 4 mais defesas, mas todos os jogos você vê o goleiro adversário com 4 defesas. Então, ó, o César fez 2, poderia ter feito 3 pontos, que tomou um amarelo. O Muralha fez 2 pontos, né, aí levou 2 gols. O Daniel fez 9 e o Cássio fez 11. Então você vê que é um time que está tentando finalizar e tal. Então acho que o Bento, ele acaba sendo a primeira opção, porque ele tem a recorrência, né, de cedido do Avaí, tem o SG e ainda tem um ponto que é o seguinte: se a gente pega o time do Atlético Paranaense, de 6 jogos que o Atlético Paranaense fez, tá?
de 6 jogos, em 4 deles o Bento fez 4 ou mais defesas. Então, ó, contra o Fluminense foram 4. Aqui contra o Atlético Paranaense não bateu 4, mas bateu 3. Contra o Flamengo foram 5. Contra o Atlético Mineiro foram 4. E contra o São Paulo também foram 5. Então, assim, por mais que o Filipão tenha voltado e tal, você ainda vê o Atlético Paranaense cedendo muita finalização, tá? E o Bento, acho que se segurar um saldo de gol contra um Avaí, pode fazer ali 3 ou 4 defesas, tá? Bom, seguindo a ordem, a gente tem, eu mapeei 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 goleiros, tá? A gente vai fazer a mesma lógica da rodada passada, a gente vai falar desses goleiros e logo em seguida a gente vai fazer os cortes, tá? Hugo Souza do Flamengo, não tem muitos números que suportem, né? A questão de defesa cedida, recorrência de defesa, você vê aqui o Goiás bem mais ou menos. Aí tem jogo que cedeu, tem jogo que não cedeu, né? Então, se você pega a recorrência aqui do Goiás, é uma recorrência mais ou menos, fora de casa 33%, aí tá no 60%, né? Então, mais ou menos. Então o Hugo pode até realmente fazer umas defesas, mas eu acho que é um goleiro para saldo e eu acho que tem que ser considerado, tá? Então o Bento e o Hugo eles já estão na lista. A mesma coisa a gente tem o Everton, né? Porque o Everton tem a questão do SG. A recorrência do Everton é uma recorrência média, não uma recorrência muito grande, porque o Juventude fora jogando seguido. Somente em 2 jogos, né? 2 de 4. 2 de 4. O time cedeu mais de 4 defesas, mas quando jogou em casa, em 2 de 3. Ou seja, a gente sabe que o Juventude fora de casa tem um porte, uma forma de jogar um pouco mais defensiva, em casa já vai mais para o ataque. Então a recorrência aqui de defesa de 4 defesas ou mais é bem interessante aqui com relação ao Juventude, tá? E quando a gente olha o mando, só especificamente o mando, a gente vê que em 2 dele o Juventude passou dos 4, mas em 1 o Juventude fez 3. Então os goleiros estão pontuando bem, tá? 8 pontos, aqui o Daniel fez 4, aqui o Cleiton fez 3, então é aquele goleiro que, né, pode se dar bem. Qual que é o grande ponto do Juventude? Foi aquilo que eu falei. Pode jogar muito na defensiva e isso pode atrapalhar as defesas do Everton. Mas eu acho que Bento, o Hugo e o Everton são os 3 goleiros assim que realmente são os top 3 da rodada. Tá? Eu acho que talvez eu colocaria Bento, Everton e Hugo, tá? Nessa ordem de top 1, 2 e 3. Mas acho que são 3 bons goleiros ali para a rodada. E aí, galera, eu gosto... acho que aqui a gente pode falar de 5, né? De top 5. Não vou falar de top, né? Mas vamos falar dos goleiros mapeados e qualificados. A gente pode falar de 5 qualificações. Então tem lugar para mais 2, tá? Vamos falar dos números, tá? Falar de recorrência. Na recorrência, o que entra aqui é o César, do Juventude. O Palmeiras vem cedendo bastante defesa, né? 100% jogando fora de casa, 80% nos jogos seguidos, tá? Então quando a gente pega o Palmeiras aqui, só te peço desculpas porque o meu mouse tá dando mau contato, então pode ser que às vezes agarre aqui. Então, ó, o Palmeiras em todos os jogos, né, que fez, todos eles, aí aqui só tem, o Flamengo não tá contando, mas em todos os jogos que fez, do Flamengo, se eu não me engano, foram 2 defesas do Hugo, foi 0-0, mas em todos os outros jogos, pelo menos 3 defesas ele fez. Qual que é o grande ponto também? Em todos os jogos o Palmeiras fez gol, só contra o Flamengo que foi um 0-0, tá? Então acabou não fazendo gol aqui. Então é aquilo, você tem uma recorrência alta de 4 ou mais, mas é um time que pode, né, fazer gol, e aí 4 vira 3, se for 2 vira 2. Então, apesar da recorrência aqui que tem o César, né, eu acho que não vale a pena a gente considerar ele dentro dos nossos 5 qualificados, porque é um jogo que o Juventude pode levar 1 ou 2 gols. E eu acho que se levar 2 gols, aí já cai muito, né? A gente tá falando de 2 pontos, né? Enfim, então acho que cai muito.
O outro nome é o Tadeu. O Tadeu é bem interessante, porque o Tadeu, você pega o Flamengo, tem uma recorrência de 75/100. E aí, galera, só para vocês já irem se acostumando, para não ter que ficar explicando todo o vídeo, porque acaba atrapalhando um pouco. Óbvio que quanto mais gente chegar, mais eu vou ter que explicar, mas acho que é interessante a gente entender. Depois, qualquer coisa, eu faço um vídeo de recorrência, deixo aqui no YouTube, que aí acho que fica mais fácil. Quando eu falo 75/100, 80/100, 100/100, 60/67, eu estou falando de jogos seguidos, 5 jogos seguidos e 3 jogos do mano. Quando eu falo 75/100, é que o Flamengo aqui teve 4 jogos válidos para o Cartola. E desses 4 jogos válidos do Cartola, em 75% deles, o goleiro adversário fez 4 ou mais defesas, tá? Então, mais uma vez aqui para exemplificar vocês, quando eu trago aqui, ó, nos jogos, aqui é fora de casa. Nos jogos que o Flamengo fez, ó, tirando aqui o Ceará, 8 do Gatito, 5 do Cap, 5 nos últimos 5, né? 5 do goleiro do São Paulo, e ainda teve aqui, né, o goleiro do Atlético Goianiense também com 4 defesas. Então realmente é um time que cede muito, tá? O FCG do Flamengo, né, que é o finalização que a gente usa, né, muito para goleiro, né, que é a finalização certa para fazer um gol, é 5, né? Então aqui, ó, se você pegar, tá na casa de 5. Em casa tá 5.3, né? Então ele precisa de 5 finalizações corretas para fazer um gol. Mas é um time muito ofensivo. Acho que o Tadeu vale até para um tiro curto, tá? Para uma liga de rodada única, como um nome interessante. Por exemplo, o Express, você pode fechar uma defesa forte, né? Para fechar a defesa do Cap, e aí você colocar o Tadeu, né? Para você se diferenciar. Porque se o Flamengo não conseguir fazer gol, a chance do Tadeu fazer 10 pontos é grande. Né? Aí você colocar o Tadeu, você contar com os 2, 3 gols do Flamengo. Isso, obviamente, né, na teoria. E aí, 2, 3 gols do Flamengo, né, não encaixa muito. Então, fora que o Tadeu também tem um lance interessante, que o Tadeu, em 83% dos jogos que fez até agora, né, ele fez 4 ou mais defesas. Somente o jogo contra o Avaí, se eu não me engano, o Tadeu não fez. Ó, fez 5 defesas contra o Goiás, né, tomou 3-0, aí acabou pontuando 2. Fez 4 defesas contra o Palmeiras, aí fez 3 pontos. Fez uma defesa contra o Avaí, foi o único que ele não fez 4 defesas. Contra o Galo, fez 4, né? Então, contra o Atlético Goianiense, que segurou o SG, fez 7. E contra o Santos, que também segurou o SG, fez 9. Então, o Tadeu é bom para você colocar ele quando você pega, talvez, tipo, Goiás e Cuiabá, né? Um jogo mais assim. Mas para um tiro curto, né? Talvez valha bem a pena. Eu acho que pode ser um jogo meio que assim, ó, com gols, né? 2 gols do Flamengo, pode ser até que o Goiás faça gol, mas então eu vou cortar o Tadeu dessa qualificação, tá? Apesar da recorrência alta. Outro que tem uma recorrência alta é o Ronaldo do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense pega o Curitiba está com 80/67, ou seja, 4 de 5 jogos o Curitiba cedeu 4 ou mais defesas, e de 2 de 3 jogos o Curitiba cedeu, né, defesa. Quando a gente pega aqui o Curitiba, a gente vê bem isso, né? Ó, 7 contra o América Mineiro, 4 contra o Avaí, 5 contra o Fluminense. Aí contra o Galo não foi tanto, mas é compreensível, né? O Galo se jogou mais no ataque. Contra o Santos também foi 5, e contra o Goiás também foram 5. O problema é, né, o Curitiba em todos os jogos fez gol. Todos os jogos que fez até agora, o Curitiba fez gol. Mas eu acho que o Atlético Goianiense pode ser um time interessante, né, para segurar um saldo. O Ronaldo, além da recorrência, quando você pega o conquistado pelo Ronaldo, em 67% dos jogos ele fez 4 ou mais. Né? Então, ó, você pega aqui contra o Atlético Goianiense foram 7, contra o Cuiabá foram 4, contra o Bragantino foram 5 e contra o Flamengo foram 4. Tá? O grande ponto é o Atlético Goianiense tomou gol em todos os jogos que fez. Então você está pegando um time que tomou gol em todos os jogos versus um time que fez gol em todos os jogos, tá? E fora de casa, parece que o Atlético Goianiense acaba cedendo mais de defesa. Talvez porque vai mais para o ataque quando joga em casa, tá? Mas o Ronaldo fica ali como talvez um talvez. Não vou cortar ele agora, apesar de não ter essa questão do saldo, mas não vou cortar ele agora.
falando desse jogo, tá? Tem também o Alex Muralha. E aí a questão do Muralha é o seguinte: o Atlético Goianiense, em 60% dos jogos que fez, cedeu saldo de gol para o adversário, ou seja, 3 de 5 jogos. Não acho, né, não sei se pode acontecer de novo, porque o Curitiba é um time meio desorganizado, né, na defesa. Se a gente pega os jogos do Curitiba, o Curitiba não tomou gol do América Mineiro e do Goiás, mas os 2 jogos foram em casa. Jogando fora de casa, todos os jogos que fez, o Curitiba fez gol. E jogando em casa, o Atlético Goianiense, de 3 jogos, somente em 1 fez gol. Então o Muralha também entra ali também num talvez junto com o Ronaldo, com números muito parecidos, tá? E eu acho que pode acontecer, né, de um dos dois segurarem o saldo. A gente tem também o João Ricardo, né? A recorrência do Santos é alta, né? 60/67. Só, cara, que o Santos, apesar, o jogo não vai ser na Vila, tá? Mas o Santos vem fazendo gol quando é mandante e tal. Então, Ceará, apesar dos jogos que vem fazendo, você vê que o Ceará tá bem, bem frágil, tá? Então, o João Ricardo, apesar da recorrência, eu também vou cortar. Lembrando, ó, que esses jogadores que a gente está falando, João Ricardo, Tadeu e César, todos vão enfrentar times que cedem muita defesa. Então não estou falando que esses goleiros não vão fazer defesa. Estou falando que na qualificação, né, de a gente pegar as 4 defesas, mais um saldo, talvez não valha a pena a gente, nessa rodada, escalar um João Ricardo, escalar um Tadeu, escalar um César. O César, porém, tem um grande porém. Se você não tiver cartoleta, o César é barato. Então o César deve fazer uma pontuação interessante. E com esse hack do goleiro, né, de você colocar um goleiro nulo, ele não vai negativar. No máximo que ele pode fazer é 0. Pode ser um nome interessante para a rodada, mais ousado, tá, para vocês aí, tá? Vamos para o João Paulo, tá? O João Paulo do Santos. Não tem recorrência do Ceará, mas o Ceará, em metade dos jogos que está fazendo, tem cedido o saldo. Então é uma coisa bem mais ou menos, né? Bem mais ou menos. O Santos é um time, se você pegar o João Paulo, deixa eu pegar aqui minha cola. O Santos é um time que na metade dos jogos que fez até agora, né, o João Paulo fez 4 ou mais defesas, tá? Então se você pegar aqui, ó, contra o Goiás foram 4, contra o Cuiabá foram 2, contra o São Paulo foram 2, aí contra o América Mineiro foram 3, contra o Curitiba foram 5 e contra o Fluminense foram 6. Então no início lá o Santos estava até cedendo mais, depois deu uma diminuída, voltou a ceder agora e agora com o mando, né, deu uma segurada. O Ceará teve jogos ali que está cedendo de 3-5, né? Aqui contra o Fortaleza não está valendo, mas é um time que vem ali, ó, 5 contra o Palmeiras, 3 contra o Botafogo, 5 contra o Bragantino, 3 contra o Ceará, 3 contra o Flamengo. Eu acho que o João Paulo também entra aqui num talvez junto com o Ronaldo, Alex, com o Muralha e o João Paulo. Bom, e aí sobram dois jogadores que não tem recorrência do time adversário, mas tem uma recorrência deles de conquistado, tá? O primeiro é o Jailson. Se você pega o Botafogo jogando tá batendo 2, 5, 2. Eu até falei do Botafogo, não sei se eu falei aqui no grupo lá fechado, né? É que o Botafogo não é um time de acertar muito gol, tem uma certa dificuldade de chutar, de finalizar, né? Joga muito pelos lados, né? E nisso que joga pelos lados acaba cruzando. Então não é um time que joga de frente para a área. Como ele joga dos lados, ele aproveita para fazer a entrada. E aí nessa entrada muitas vezes erra o passe, não tem ninguém de trás para chutar. E o Botafogo, posso falar porque eu estou acompanhando, sou botafoguense, tendo nos jogos. O Botafogo ali na frente da área, tem um buraco na frente da área, que eu falo da frente da área adversária, porque o Botafogo não está posicionando nenhum jogador ali. De vez em quando coloca o Chay, mas o Chay não tem entrado como titular. Então esse que é o grande ponto. Então o Botafogo está ali de 3-2 e o Botafogo fez gol em todos os jogos, tá? Só que aí o que me chama a atenção é o Jailton, que em quase todos os jogos
tá? Quase todos os jogos. Somente aqui contra o Avaí, tá? O Jailton fez menos do que 4 defesas. Foram 4 defesas contra o Juventude, foram 5 defesas contra o Santos, foram 6 defesas contra o Atlético Paranaense, foram 6 defesas contra o Atlético Mineiro e foram 7 defesas contra o Curitiba. Então, mesmo o Botafogo errando muito, pelo espaço que o América Mineiro dá, eu acho que o Jailson é um nome bem interessante, tá? Eu acho que é um nome meio que fora da curva. O Botafogo tem feito gols, né? Mas a gente ainda não sabe, não é um time muito agressivo. E eu falo para vocês o seguinte, esse jogo 3-1 aqui contra o Fortaleza, o Botafogo até os 40 e tantos minutos estava com uma dificuldade enorme, né? Fez o primeiro gol, claro, mas acho que foi meio que numa falha ali do goleiro, mas estava com uma dificuldade, depois saiu o segundo numa bola parada e o terceiro e tal. Contra o Flamengo, o Botafogo jogou na defesa o tempo todo. Botafogo e Juventude contra o Juventude, cara, o Juventude se fechou, Botafogo numa dificuldade enorme e foi um gol de pênalti. Atlético Goianiense, mesma coisa. Então, por mais que o Botafogo esteja fazendo gols, né, é um time que não tem criado oportunidades claras, né? Acho que não é oportunidades claras, mas eu acho que vou falar oportunidades constantes. Não é aquele time que fica ali na pressão o tempo inteiro. Como o América Mineiro acaba dando brecha, pode ser que o Jailson faça boas defesas ali na casa de 4 ou 5 e até mesmo segure, né, o saldo de gol. Então, eu vou colocar o Jailson um pouco acima do Muralha e do Ronaldo. Na verdade, eu acho que eu já vou cortar aqui o Ronaldo e o Muralha, tá? Eu acho que é um jogo meio complicado para os dois. Vou tirar o Ronaldo e o Muralha do nosso corte. O João Paulo pode ficar, né? Acho que tem ali a oportunidade. Mas eu estava até comentando agora há pouco com um amigo meu, que me ajuda muito ali na hora de analisar, né? Já é assinante nosso há tempos. Eu acho que usar o João Paulo, eu acho que tem peças na defesa do Santos que são mais interessantes. E dobrar o Santos eu acho perigoso. Então, eu acho que ao invés de escolher o João Paulo, talvez eu escolhesse um Lucas Pires, escolhesse o zagueiro do Santos, né? O Maicon, que é um jogador mais interessante, também tem potencial. Então, já falando isso aqui para vocês, vou cortar aqui o João Paulo, tá? Então, a gente tem, ó, na qualificação, Bento, o Everton, Hugo Souza e Jailson. E o quinto, eu vou colocar o Cássio, tá? Aí, obviamente, que todos esses que a gente falou, a gente mostrou números, né? Aí você pode pegar um desses aí, se achar que, por exemplo, César pode segurar um SG, João Ricardo, Muralha, Ronaldo, né? O próprio João Paulo. O João Paulo eu já te falei, a gente está cortando o João Paulo, porque eu acho que não dá para dobrar o João Paulo com outro jogador ali na zaga. Eu acho que tem 2 nomes mais interessantes ali nessa parte, né, da zaga do Santos. E por que o Cássio? Cara, o São Paulo, dependendo do jogo, ele acaba cedendo defesa. Então, olha só. Contra o CAP foram 5. Contra o Bragantino foram 8. Contra o Santos já foram 2. Fortaleza 2. Contra o Cuiabá voltou a 7. Então, depende do jogo. Já o Corinthians, você pega o Cássio em todos os jogos que fez, ele fez no mínimo 3 defesas. Então, se a gente for botar um Corinthians e São Paulo 1-1, o Cássio já está partindo 2 pontos, tá? Se tomar 2 gols, vai partir de 1 ponto. Pode segurar um SG, porque é um clássico. Clássico a gente, né, às vezes o time consegue, né, ali segurar, mas vamos botar 1-1. Então o Cássio, cara, parte ali, ó, de uns 2 a 3 pontos. E quando você olha o Corinthians em casa, o Cássio nos 2 jogos que fez, contra o Fortaleza e contra o Avaí, foram 6 defesas que ele fez. Ou seja, o Corinthians cedeu muita finalização. E eu já estou falando desde o início do campeonato. Então pode ser, o Cássio também pode ser um pouco mais ousado. Falamos de 3 goleiros mais teoricamente seguros, né? Bento, Everton e Hugo Souza, para SG, para defesa, para recorrência, etc. Entra o Jailson, pelo que eu falei, pela recorrência conquistada, né? 83% dos jogos que o Jailson fez até agora, ele fez 4 ou mais defesas. E o Cássio, né? 100% dos jogos que fez em casa, né? O Cássio
fez acima de 4, e em 100% dos jogos que o Cássio fez até agora, o mínimo de defesas que ele conquistou foram 3. Então acho que é um goleiro interessante, né? Porque pode ser que o São Paulo finalize, deixe finalizar, o Corinthians deixe esse ponto, e se o Cássio sair, né, por acaso com um saldo de gol, né, acho que ele tem ali parte de uns 8 a 9 pontos, tomando um gol, pode fazer ali uns 2, 3 pontos, então acho que é um goleiro interessante, que é um goleiro que pode não negativar. Beleza? Bom, galera, meia hora de vídeo para goleiro. Falei de todos os goleiros aqui que eu tinha mapeado, que eu acho interessante. E aí vamos para a listagem. Bento, o Everton, Hugo Souza, Jailson e Cássio. Bento, Everton, Hugo Souza, SG, defesa cedida, recorrência, FCG, né, tudo isso que a gente vem falando. Né? Hugo Souza mais para um saldo de gol, Jailson e Cássio para defesas, né? São goleiros para defesas um pouco mais fora da curva. Para mim, a melhor opção, né, da rodada, dados números, dados cruzamentos e afins, para mim acho que o Bento sai um pouquinho na frente desses nomes, tá? Mas acho que são 5 nomes bem interessantes. Bom, chegamos ao fim aqui da nossa análise de goleiro, espero que vocês tenham gostado. Né? Mais uma vez a gente conseguiu trazer vários nomes, explicar, mostrar os cedidos, mostrar os números, mostrar a estatística e fazer a qualificação final, né, dos nomes, chegando a 5 nomes. Tá? Se você gostou, o que eu peço para você, deixa seu like, compartilha, né, aqui o vídeo com todos os grupos que você tá, e se você puder me dar a honra de ensinar vocês um pouco mais, a nossa mentoria está disponível, o link está aqui nos comentários, é só clicar e assinar. Um abraço e boa escolha de goleiro para vocês.